claro que a gente precisa entender que são situações diferentes, querendo ou não, eles estão em fases de vida diferentes da sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Maria Olivia, mas você pode me chamar de Liv. Seja bem-vindo se você é novo por aqui e seja bem-vindo de volta se você já está me acompanhando nessa jornada. Hoje eu quis trazer um vídeo diferente. Um vídeo mais reflexivo sobre algo que é muito, assim, forte na minha vida nesse momento, que é a solteirice. Eu acredito que é algo muito comum, que muitas pessoas passam e que meu vídeo pode ajudar de alguma forma. Então, eu vim trazer o meu lado da história, como eu me sinto, aconselhar talvez. Vamos ver como vai ser o desenrolar desse vídeo. Então, eu separei alguns tópicos, então se eu olhar para o lado aqui, ó, é por conta disso que eu vou ter alguns tópicos que tá ali. E é isso. Então, o primeiro tópico que eu separei é ser a amiga solteira. Sim, eu sou a amiga solteira. Tecnicamente, eu não sou a única amiga solteira no momento, mas eu sou a única que vive a solteirice no celibato, vamos dizer assim. Eu sou cristã, né? Eu já disse isso algumas vezes aqui. Então, eu não fico com ninguém assim, casualmente. Eu não, obviamente, não tenho vida sexual ativa. Então, eu vivo a vida no completo celibato. Eu acredito que, tecnicamente, não tecnicamente, né? Mas no conjunto da situação, eu sou a única solteira. É, e como é viver isso? É, na- Confesso que na maior parte do tempo, eu tô totalmente ok com isso. Eu vivo tranquila. Graças a Deus eu tenho amigas que são aquele tipo de pessoa que eles não deixam os amigos de lado quando entram no relacionamento. É claro que a gente precisa entender que são situações diferentes, querendo ou não, eles estão em fases de vida diferentes da sua e que sim, você vai ter que aprender a lidar um pouco com a solidão. Que isso é um outro ponto que eu quero falar, que é sobre a solidão de ser solteira, de ser amiga solteira. E realmente é solitário. É solitário. Mas é um tipo de solidão que você precisa aprender a lidar com ela. Que, como eu tava falando, a gente querendo ou não, a gente está em fases de vida diferentes. E a partir do momento que sua amiga, ela tem uma família, por exemplo, a minha melhor amiga, ela já é casada, ela tem filho. Então, a maior prioridade da vida dela é o marido e o filho, entende? Não é mais, a gente não é mais adolescente, onde os nossos amigos são tudo pra gente, entendeu? Mais ou menos isso. É, Então, a gente precisa aprender a lidar com essa solidão, aprender a ser sozinho, aprender a fazer coisas sozinhos, que é algo que eu lido muito bem com essa parte, porque eu amo sair sozinha, amo ir ao cinema sozinha, amo ir em restaurante sozinha, eu faço tudo sozinha numa boa. Então, pra mim, essa parte é a mais fácil da parte de ser amiga solteira. E é algo que a gente tem que aprender a lidar. Mesmo se não fosse fácil pra mim, eu teria que aprender a lidar com isso. E é algo que eu aconselho você a fazer. Se você é amiga solteira, mano, vai sair sozinha. É muito bom. É muito bom sair sozinha. Eu aconselho, mesmo cinema, que é algo que as pessoas têm muito isso de que precisa ir. Não pode, é um programa que você não pode fazer sozinho. Pode sim, é legal pra caramba. Eu praticamente só vou no cinema sozinha. E é isso. É muito bom. Experimenta, sabe? Experimenta ter momentos sozinho, que você não dependa de amigo, ou de pai, ou de mãe, ou que seja pra você. Libertador. É muito bom. Vamos falar agora sobre o tempo de espera.
principalmente para nós cristãs, mulheres cristãs principalmente, mas para o homem também. Mas eu acredito que isso seja mais forte para as mulheres. A gente é ensinada desde cedo que a gente vai crescer, a gente vai conhecer alguém, vai casar e vai formar nossa família. Isso não é um processo linear. Assim. Isso não é, tipo, vai acontecer com todo mundo. Pode ser que isso aconteça com você mais cedo, pode ser que aconteça com você mais tarde, e pode ser que não aconteça. E como lidar com esse momento de espera? A melhor forma de lidar com esse momento é tendo a certeza de que Deus sabe o que é melhor pra gente. Possa ser que eu ainda vá conhecer a pessoa com quem eu vá me casar, eu vá ter meus filhos, e possa ser que eu nunca conheça, porque possa ser o plano de Deus que eu nunca me case e tenha filhos. E é algo que a gente precisa aprender a lidar, sabe? Mesmo sendo um sonho, que hoje em dia eu falo é um sonho pra mim, possa ser que não seja o que Deus preparou pra mim. Como eu vou lidar com isso? A gente precisa entender e aceitar que Jesus basta. Deus, Jesus, né? Eles são a mesma coisa. Eles são o suficiente, são tudo o que a gente precisa na nossa vida. A gente não precisa de marido, de filho, de seja o que for. Ele é suficiente para tudo. E quando a gente aceita isso, a gente entende que independente do que acontecer, nós teremos uma vida feliz. Porque nós temos ele. E ele é o suficiente. Isso não quer dizer que quem se casou, quem teve filho, ou seja, não aceitou isso. Não é isso que eu quero dizer. Até porque Deus ama famílias, Deus ama filhos, são uma bênção e essa coisa toda. Mas pode ser que não seja o plano de Deus para você ou para mim especificamente. Eu confesso que eu ainda estou no processo de aceitar isso, porque, como eu disse, é um sonho, né? Então, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada de como eu agiria quando eu chegasse à conclusão em algum momento da minha vida de que eu nunca vou me casar e ter filhos. Apesar de que eu já tô começando a acreditar nisso. Mesmo sendo bobeira, né? Eu tenho 27 anos, eu ainda sou nova. Mas é algo que tá passando na minha cabeça. Assim. Começando a passar na minha cabeça. E é algo que eu tô começando a trabalhar comigo, no meu interno. E o que eu possa dar de conselho é se apegue ao Senhor, porque Ele é suficiente. E isso independente de se você for cristão ou se você não for cristão, o meu conselho é viva, se aproxime de Deus, obviamente, porque eu sei que a visão que a maior parte do evangelho hoje dá para pessoas que estão no mundo é complicado, eu entendo. Infelizmente, a gente sabia que tudo isso ia acontecer, que nós seríamos um povo odiado. Isso tá tudo na Bíblia, gente. Eu, Maria Olívia, não imaginaria que isso seria por culpa nossa, em parte. E nós, nós cristãos, alguns cristãos, né, é, eles pregam Jesus como se ele fosse uma verdade absoluta para o mundo. E mesmo que nós quiséssemos, claro que eu queria que fosse, eu não vou mentir, eu queria que fosse, eu queria que todo mundo fosse cristão, eu queria que todo mundo conhecesse a maravilha que é seguir Jesus. Mas isso é uma verdade absoluta nossa. Então a pessoa ela tem direito de não acreditar, tem o direito de não seguir. É direito dela e a gente precisa aceitar isso. Pregar o evangelho não é impor Jesus às pessoas. Jesus não quer ninguém por medo de ir pro inferno. Jesus quer as pessoas por amor. Entende? Eu posso falar uma besteira aqui, tá? Mas isso é minha visão pessoal da coisa. Mas se eu posso aconselhar você, né, voltando pro assunto, solteirice, a gente já tá aqui, ó, devagando pro negócio. Viva a sua vida sozinha, bem. Não dê asas pra sua carência, porque
É complicado, eu sei. Carência, eu fico carente, é claro, normal. E não aceite migalhas. Eu vou contar um pequeno relato meu aqui, mas, claro, sem expor a pessoa e tudo mais. No ano passado, no início do ano passado, eu conheci um rapaz. E no início, tudo parecia um sonho. Ai, gente, olha, a gente combinava muito. A gente gostava das mesmas coisas, nós combinávamos muito, nós tínhamos o mesmo jeito de ser. Parecia tudo perfeito. Parecia que finalmente a minha hora tinha chegado. E eu tava, tipo, nas nuvens, tipo, ai, finalmente eu vou namorar, não sei o quê. Até que as coisas começaram a desmoronar. Só que eu tava tanto com essa ideia inconscientemente na minha cabeça de que eu estava ficando velha, de que tava na hora, de que tinha que ser ele, porque já tava na hora. Eu comecei a aceitar coisas que eu não deveria ter aceitado. E aí as pessoas, né, as minhas amigas, por exemplo, a minha mãe, elas me aconselhavam e eu tava naquilo aí. Não, a gente não pode desistir de primeira. A gente tem que aceitar algumas coisas. Ele tem traumas e não sei o quê, sendo que era coisas que eu não deveria ter aceitado. E eu fui levando, fui remando aquilo com o tempo, enquanto foi passando, logicamente, porque a gente está de ferro. Mas eu fui aceitando, porque na minha cabeça, mesmo que inconscientemente, eu tinha que aceitar aquilo porque era ele a pessoa certa. Sendo que claramente não era. Até que chegou um ponto que a minha amiga, a Gabriele, né, a noiva do vídeo anterior, o Emerson, o marido dela, ele é o segundo namorado que ela teve na vida dela. E o primeiro foi bem tóxico, bem abusivo, assim. É. E ela chegou pra mim, muito preocupada, e ela falava pra minha amiga, por favor, se afaste desse cara. Eu vejo você passando essas coisas com ele, e eu me vejo com meu ex. E eu definitivamente não quero que você passe por coisas que eu passei. Ali eu senti que era Deus usando a minha amiga pra abrir meus olhos. Parece que caiu a venda dos meus olhos e eu me afastei. E em momento nenhum aqui eu quero dizer que ele é uma pessoa ruim. Mas ele tem questões que ele precisa trabalhar nele antes de entrar no relacionamento. Não vai ser comigo, que seja feliz, que ele trate essas coisas e encontre a pessoa certa pra ele e seja feliz. Esse é o meu desejo. O que eu posso dizer pra você é: não aceite migalhas. Você não é qualquer um pra aceitar qualquer coisa. Você é filha de Deus. Você merece muito. Não aceite qualquer coisa. Não aceite migalhas. Porque você é merecedora de mais disso. E aceite que talvez seja o plano do Senhor que você nunca venha se casar e ter filhos e que isso está tudo bem, porque Jesus é o suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, já diz a Bíblia. Nada me faltará. Acredito que é esse o vídeo, né? Eu espero que tenha dado para entender o meu raciocínio das coisas. Eu não, eu tenho um pouco de dificuldade de falar ainda, assim, mas a gente vai melhorando com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o joinha, se inscreve no canal, ativa notificações e essa coisa toda. Beijo, eu amo vocês e Deus te abençoe.